Recebendo a informação de que Arthur Lira vai falar ao vivo. Nesse momento, podemos colocá-lo? Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Está todo mundo pronto aí? Hoje, boa tarde. Boa tarde, Lira. Hoje houve um encontro do presidente do Supremo com o presidente do Senado, essa preocupação com esse momento de diálogo. O senhor iria para o encontro com o presidente do Supremo, está disposto a participar? Qual é a importância do encontro nesse momento de dois poderes, já que um poder está aparentemente alicado nesse processo de diálogo? Olha, acho que o Legislativo sempre buscou e busca o equilíbrio, a harmonia e a tranquilidade entre os poderes e a relação democrática do Brasil, né? Eu fui comunicado da ida do presidente Fux por ele mesmo, no gabinete do presidente Rodrigo. Eu estava hoje com a manhã tomada, mas tenho conversado muito de perto com o presidente Rodrigo Pacheco, com o presidente Fux, com o presidente Bolsonaro. E nós vamos encontrar, não tenho dúvida, uma saída negociada para aliviar um momento de tensão e de pressão, quase que de um período pré-eleitoral, né? Então, todo o trabalho para a manutenção das relações límpidas e claras da relação institucional dos poderes, nós vamos fazer para que isso não tenha nenhum tipo de descontinuidade, claro que sim. Então é importante a conversa, sempre será muito importante. Eu não participei, não falei com nem o presidente Fux, nem o presidente Pacheco após a reunião, mas eu tenho uma clara ideia de que os assuntos devem ter sido justamente isso: apaziguar os ânimos, acalmar, porque as discussões são sempre as mesmas. E num período como agora, a gente tem que trazer transparência, trazer moderação e trazer equilíbrio para todo mundo, para que o Brasil não sofra com mais problemas do que o que já se apresentam ainda do final da pandemia e da guerra ainda em atividade entre Rússia e Ucrânia. Com o ministro Fux, está sendo discutida a questão de uma criação de um projeto de lei que visaria delimitar os poderes do decreto presidencial, para que não pudesse dar a graça ou perdão em casos de crimes que atentassem contra a democracia. Já há, pelo menos a gente ouviu de parlamentares que esse projeto pode ser aprovado na sociedade do Senado. Mas, claro, como qualquer outro projeto, chegando aqui na Câmara, precisa ser votado. O senhor já conversou com o presidente Pacheco sobre esse projeto? Já tem algo andando aqui? Qual a opinião do senhor sobre ele? Olha, veja, nós tomamos conhecimento, o presidente Pacheco sequer conversou comigo sobre a propositura e a confecção desse projeto. Eu tomei conhecimento pela imprensa. Tá? Eu costumo dizer que não cabe a mim nem ao presidente Pacheco tolher qualquer iniciativa legislativa de qualquer parlamentar sobre qualquer assunto. Todo assunto tem a sua importância e deve ser tratado regimentalmente, normalmente, dentro do amplo debate. Se esse projeto for apresentado e for aprovado no Senado e vier à Câmara, lógico que nós vamos nos debruçar sobre ele, sem nenhum tipo de pré-julgamento. Eu não tenho como falar, não tratamos disso, tivemos uma reunião hoje dos líderes da base, como fazemos todas as terças-feiras ao 12h30. Esse assunto sequer foi ventilado por qualquer líder, porque eu não acho que ele sequer tenha sido apresentado ainda no Senado. Então, vamos emitir opiniões quando tivermos texto, depois que isso aconteça no Senado, chegar no âmbito da Câmara dos Deputados, ele terá tratamento como qualquer outro projeto que tenha demanda. Presidente, no último final de semana, nós vimos o nosso procurador do presidente uma tentativa de intimidação ao vice-presidente Marcelo Ramos. E hoje, após um novo episódio, dessa vez, porque estava tentando um novo ciclo desse governo. Qual vai ser a resposta da Câmara com relação a essa tentativa de intimidação? Mas qual foi a intimidação do deputado Marcelo Ramos, por exemplo? Foi um encontro dele com o senador Omar Aziz, que até nas redes sociais e tentaram lutar contra ele numa padaria no Amazonas. Olha, intimidação de quem? De um popular? Qualquer deputado sabe que a Câmara dos Deputados preza muito pela segurança institucional de qualquer parlamentar, muito mais do vice-presidente da Casa. Não me foi relatado isso pelo vice-presidente Marcelo Ramos, com quem eu tenho muita relação pessoal. Eu não tomei conhecimento desta situação.
outros e quaisquer deputados que venham e façam qualquer tipo de situação aqui na casa, a casa sempre agiu com muito rigor, com muita prudência, com muita energia. Qualquer deputado que se sinta ameaçado na sua integridade física, intelectual ou política, tem e terá sempre a cobertura da Câmara dos Deputados em seu favor, plenamente. Mas esse caso não foi me relatado. Eu tenho que ser justo com isso. Presidente, o senhor não acha que o ministro Alexandre de Moraes está esticando a corda ainda mais ao fazer esse pedido aí para a Polícia Federal, estabelecendo um prazo para que ele envie aí um relatório do suposto vazamento de dados para o Bolsonaro? Gente, quando eu venho para essas entrevistas, eu queria falar sobre pauta, eu queria falar sobre o que me compete e das decisões que são afetas à Câmara. Eu comentar sobre uma decisão judicial, sobre um posicionamento de um ministro, ou se o processo está certo ou está errado, o processo judicial se resolve no processo judicial. As decisões judiciais, elas têm que ser cumpridas e, no caso, recorridas se forem extemporâneas. Então, me permitam, eu não tenho conhecimento pleno dessa discussão para fazer uma emissão de juízo de valor se isso está certo ou se isso está errado. Eu acho que todos os poderes, e venho defendendo isso há muito tempo, tem que ter autocontenção dos seus limites institucionais e constitucionais. O judiciário julga, o executivo executa, o legislativo legisla e fiscaliza. Se nós emoldurarmos as nossas atuações nesse sentido, acho que as coisas andam com normalidade. Então, me permita só não fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre essa sua pergunta, porque eu não tenho conhecimento de se foi isso. Em relação ao deputado Daniel Silveira, ele continua... Você obedece a fila aqui, por favor. Só terminar, já que essa não pode ser respondida, com relação ao deputado Daniel Silveira na CCJ, né? A Câmara dos Deputados vai aceitar essa interferência do Judiciário, porque o Judiciário já sinalizou que não gostaria que ele participasse dessa comissão. E das outras também. Deixa eu só colocar uma coisa bem clara. Na quinta-feira passada, eu estava em viagem oficial ao estado de Santa Catarina e quase que não conseguia fazer e completar a minha agenda só respondendo as perguntas dos jornalistas, dizendo que um posicionamento do presidente da Câmara de impedir deputado A ou deputado B de participar de comissão. Eu queria deixar bem claro aos senhores e senhoras da imprensa e a quem tiver interesse, que o regimento interno da Câmara, com relação interna corpus, enquanto tiver deputado no mandato, a participação deste deputado ou daquela deputada em qualquer comissão, só quem pode indicá-lo é o líder do partido e só quem pode retirá-lo é o líder do partido. As comissões partidárias, elas são feitas e obedecidas pelas proporcionalidades partidárias. Então, dizer que o presidente da Câmara nomeou, que o presidente da Câmara pediu para tirar, ou de que a Justiça colocou, de que a Justiça pediu para tirar, são debates que não engrandecem nem o Poder Legislativo, nem a política nacional. Essa questão e essa pergunta tem que ser feita clara e objetivamente ao Partido Trabalhista Brasileiro e ao seu líder, Paulo Bengstrom, não a mim, nem à Câmara dos Deputados. Sobre a pauta, houve um encaminhamento dos líderes com algum acordo sobre o PDL 94, houve revista sustável e ajuste da União. Houve sim. Nós tivemos uma reunião longa hoje. Eu queria passar para os senhores e senhoras pautas importantes, medidas provisórias importantes, serão votadas essa semana, como o retorno da 1075, a 1079, a 1080, a 1085, a 1090. Essas medidas provisórias poderão ser votadas essa semana. Nós só estamos ultimando alguns detalhes nos relatórios. Há, sim, a previsão de votar a urgência do PDL da ANEEL. Nós sabemos que existem condicionantes contratuais entre as concessionárias e o poder público que foram assinados, mas há também uma controvérsia sobre a subjetividade desses contratos. Nós não podemos, no Brasil, arriscar que criemos a versão de que contratos não devam ser obedecidos, mas eles podem ser analisados, eles podem ser discutidos. A discussão da votação da urgência do PDL forçará ao Ministério do Meio Ambiente, à ANEEL e a todos os envolvidos a virem para a mesa de negociações para que este aumento seja pelo menos esclarecido. A responsabilidade de quem deu, por que deu, que cláusulas contratuais permitiram que esses aumentos fossem feitos. E não somente o jogo de narrativa de que é o governo federal que está aumentando ou que é aquela representação daquela concessionária que está aumentando. Então,
A ANEEL, como reguladora, vai ser convocada, lógico, quando for aprovado o regime de urgência, para que antes da votação do mérito de resolutividade do PDL com relação aos aumentos, a gente tenha a oportunidade de discutir claramente com todos, com a participação da imprensa, afinal de contas. Esqueci de parabenizar a todos pelo Dia de Liberdade de Expressão, a todos os jornalistas, a todos que fazem os meios de comunicação do Brasil. Mas esse assunto será pautado, sim, essa semana, a urgência. Ainda sobre esse PDL, ele é especificamente do Ceará, mas vai ser discutido no plenário? Não, o PDL ele vai trazer a discussão para a Casa da Urgência para a anulação dos atos em geral. Ele não trata só do Ceará, não. Ele foi proposto por um deputado do Ceará. Teve uma reunião aqui com o, se eu não me engano, é Peptoni, que é o presidente da ANEEL, com vários deputados aqui na sala ao lado da presidência, e na sua maioria com parlamentares do Ceará, porque os aumentos eles têm sido progressivos, no sentido de, não são todos na mesma data, tem uns agora, outros daqui a um mês, outros daqui a 2, então, onde já vão acontecendo, as demandas têm aumentado com mais fervor, né? Então, por isso, talvez a reclamação maior da bancada cearense. A pauta será amanhã. Nós estamos ainda discutindo muito duramente a fonte de custeio, as questões de eventuais inconstitucionalidades, a proposta de uma apresentação de uma PEC que solucione essa possível inconstitucionalidade tramitando lá no Supremo. Nós temos uma preocupação, eu nunca deixei de dizer isso, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais públicos, que talvez não suportem o piso, que talvez tenhamos demissão, mas me comprometi em pautar no dia 4. Estamos ontem o dia todo, hoje o dia todo e amanhã até a hora da votação discutindo com vários parlamentares, com a Comissão Mista de Orçamento, com o Ministério da Economia, o governo está também na discussão, empresários do setor privado, empresários do setor filantrópico, todos que estão envolvidos nessa causa, além de todos os corenes nacionais ou regionais, para que a gente encontre um bom termo. E o plenário vai votar. Não é? Agora, se vai votar o texto que veio do Senado, se vai sofrer emenda, a vontade soberana do plenário vai prevalecer, mas a votação será amanhã. Hoje o presidente Lula criticou duramente os funcionários e não só isso, ele também criticou a pauta do presidencialismo e falou sobre as emendas de relator, falou muitas coisas. Enfim, como é que isso se funciona diante, porque é a primeira vez que o presidente Lula fala diretamente do presidente da Câmara e não do Congresso. Não, você está errado, ele já falou, já é a terceira ou quarta vez do presidente da Câmara. Mas, você está assim, está economizando nas críticas do presidente Lula a mim. Bom, das outras vezes eu me comportei eticamente como um presidente do poder que respeita ex-presidentes de poder, principalmente o poder executivo, ex-presidente da República. O presidente Lula, ele vem cometendo os atos falhos o tempo todo. Não é só comigo, não. Porque ele me comparar, dizendo que eu sou poderoso, ao imperador do Japão, ele comete um ato falho da política mundial muito grave. Ele bateu, foi no primeiro-ministro do Japão, que é quem tem o poder lá, porque o imperador lá não manda em nada. Então ele comparar a minha presidência, e os deputados do PT podem falar sobre ela, o presidente Lula não tem o que falar sobre o deputado Arthur Lira, porque ele não me conhece, nunca conversou comigo, nunca tomou um café, eu nunca bati um papo, nunca tive o prazer ou desprazer de estar com ele. Então, eu não costumo falar de quem eu não conheço e emitir juízo sobre pessoas que eu não conversei. Falar sobre semipresidencialismo é uma grosseria, é desinformação. Ele não pode querer pautar, antes de ser eleito ou não, o que é que esse Congresso vai debater. Todos vocês estão calejados de saber, nós queremos uma proposta de debate e uma comissão que está formada para debater um assunto para implementação em 2030, se for aprovado. Então eu posso até ser comparado ao imperador, mas nunca um ditador. Eu não tenho projeto de longo prazo. Meu mandato como presidente encerra-se em fevereiro do ano que vem. Eu tenho a possibilidade de me reeleger juridicamente, constitucionalmente. Se vou ser ou não é outra coisa. Mas falar de semipresidencialismo como golpe é no mínimo desconhecimento ou má informação. Falar de mim sem conhecer é má fé. Me comparar ao presidente, ao imperador do Japão, é não conhecer a política mundial. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro. E o Lula eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço muitos deputados do PT, convivo com muitos deputados e deputadas do PT,
que podem fazer uma leitura rasa de como a presidência da Câmara se comporta. Orçamento mais aberto do que ele está sendo disponibilizado para todos vocês. Foi uma série de evoluções entre 19 e 21, não me canso de falar sobre isso, com muita altivez, porque não é para ser escondido, é para ser criticado, é para ser corrigido. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, só quem vem com a intenção de fazer ditadura no Brasil. Só quem vem atrás de fazer sistemas totalitários no Brasil. Congresso são 513 parlamentares deputados e 81 senadores, que conhecem muito mais o Brasil do que cada ministro indicado no governo do PT ou indicado no governo de reeleito do presidente Bolsonaro. Isso é claro nessa negociação. Nós demos altivez ao parlamentar de sair das filas de espera, de estar paniguando, de estar se humilhando nas salas de espera de ministérios para discutir o que é seu estado, o que é que o seu município precisa. Se tiver erros, vamos corrigi-los, vamos bater, vamos criticar, vamos para cima, vamos averiguar. Mas dizer que o Congresso não pode legislar sobre orçamento, isso aí é desinformação, é de quem está anos-luz atrás da modernidade dos tempos de 2022. Estão sendo feitas várias discussões e, infelizmente, todo esse debate que a gente está propiciando na Câmara não houve no Senado. Eu não quero crer que nenhum jornalista aqui teve a oportunidade de entrevistar, de perguntar ao senador ou ao presidente do Senado ou a todos que votaram esse projeto lá com muita independência, se analisaram esses fatos. Há versões que o sistema suporta, há cuidados de dizer que o sistema não suporta. Então, tudo isso a gente está levando em consideração. O fato de cumprir o compromisso de pauta é compromisso de pauta. O mérito está sendo discutido, as razões estão sendo discutidas, o governo está preocupado com sanção, está preocupado com questões constitucionais, está preocupado com questões de teto, de gastos. Então, nós estamos olhando para tudo e vamos tentar até amanhã de manhã. Eu quero, inclusive, indicar aqui que a relatora deverá ser, com muito mérito de trabalho, a deputada Carmen Zanotto, que junto com outras deputadas, como a deputada Alice Portugal, deputado Zaratini, entre outros vários deputados que trabalharam no GT para fazer uma auditoria no valor, porque o valor variava de 16 bilhões a 50 e tantos bilhões. Então hoje a gente sabe mais ou menos os impactos. E é bom que nenhum setor se esconda atrás do outro. O setor privado vai ter um custo grande e está se escondendo atrás dos filantrópicos para dizer que só são as santas casas que vão ter prejuízo. Não, é um problema sério para os privados também, que vão ter que repassar esses custos, não é? Os setores públicos e filantrópicos com problema, os municípios menos do que anunciaram e o governo federal com pouca dificuldade, não chega a 200 milhões nessa conta. Então, tudo isso tem que ser visto, revisto, repensado para que os deputados que querem votar, os enfermeiros que estão com essa demanda justa, que a gente não faça um projeto que fique descasado da realidade. Essa é a nossa preocupação, sempre foi, sem querer deixar de honrar qualquer compromisso que a gente tenha assumido aqui no Colégio de Líderes. Não, é porque se você não encontrar uma alternativa orçamentária que resolva essa questão, o risco seria furar. Então, furar teto é uma coisa complicada para fazer piso salarial. Então, a gente tem que procurar outros caminhos que não permitam nem perto de chegar nisso. Deixando bem claro que não há essa possibilidade, tá, gente? Não há essa possibilidade em tela. Estou dizendo que seria um risco. Presidente, qual é a inconstitucionalidade que você falou? Você falou que está na PEC por causa de... O que se fala de todos os líderes é que a gente precisa de uma PEC. Um projeto de lei não poderia autorizar piso salarial. Então, a PEC tem que ser votada no Senado para que autorize que isso possa ser procedimento ordinário. Presidente, pegando seu gancho de desinformação, quais são os andamentos do PEC 2630? Do? 2630, do PEC das fake news. Olha, eu coloquei o projeto em pauta, já está público e notório qual foi o nosso encaminhamento. Eu defendo o projeto, eu penso que o Brasil tem que ter uma regulamentação básica de modulação dos problemas na internet. Esse é o meu posicionamento pessoal.
Mas eu não tenho 513 votos e esse é um assunto que gera muita lide, muita discussão. Então você ali, eu já me cansei também de elogiar o comportamento do relator Orlando Silva, já disse isso a quem veio de interlocução do governo, que era um erro não regulamentar, e quem estava trabalhando no plenário defendendo as Big Techs, que se escondeu atrás dessa questão da liberdade de expressão. A monetização do sistema atrapalhou muito o caminhar desse projeto. Então, ou a gente consegue trabalhar claramente, cada um defendendo as suas posições com muita altivez, ou nós vamos trabalhar escondidos. Então, enquanto estiver escondido, um arranjo atrás do outro no plenário, eu não tenho clima para colocar para votação, para não derrotar a urgência de novo. A gente podia estar votando urgência todo dia, você sabe que regimentalmente isso é possível. Mas o líder Orlando está conversando, os líderes estão tentando dialogar, mas enquanto houver a resistência da versão sobre a realidade, vai ser difícil a gente tratar desse assunto. Talvez um pouco mais adiante, com algum outro estremecimento que possa acontecer, que todo dia a gente tem, talvez a turma ache que seja relevante discutir essa matéria com serenidade, texto claro, no possível, porque a pior pergunta para todos é o que é fake news. Defina o que é fake news num texto de lei, né? Então as pessoas acham uma coisa de um, acham uma coisa de outro, pensam diferente sobre determinados fatos, mas os excessos a gente tinha que modular para que tivéssemos um mínimo de tranquilidade nas redes sociais, porque vão ferver e todos nós sabemos disso. Aqui? Bom. Presidente, só desculpa insistir em relação ao instrumento que dê freios aí para o presidente da República em relação ao indulto ou graça. Mas a gente necessariamente não tem que dar freios ou acelerar. A Constituição ela prevê indulto ou graça, né? Então você falar que o ato do presidente da República é inconstitucional são pareceres, né? Então, está lá na Constituição, está previsto, foi executado. Se o Congresso quiser mudar, é isso que eu quero dizer, ele tem a liberdade e a prerrogativa de apresentar a alteração constitucional. Então, o que não dá para falar, desculpe lhe interrompendo, você nem terminou sua pergunta, mas eu entendo que seja isso, é sobre hipótese. Se o Congresso, se o Senado apresentar, se for aprovado, se vier assim, como é que a Câmara vai fazer? É difícil, porque eu só tenho autorização para falar aqui do que vai acontecer naquele plenário depois que eu ouço os líderes e eles ouvem as bancadas para a gente ter um posicionamento claro. Falar sobre hipótese, sobre fato pretérito, futuro, é muito complicado. Então, eu só peço o devido cuidado para não emitir uma determinada opinião e fazer juízo de valor sobre uma coisa que não está ainda na nossa realidade. Como é que eu posso? Eu estou falando justamente isso, né? Eu não posso tolher como presidente, e não faria nunca, qualquer manifestação. Por exemplo, tem aí uma discussão de um projeto de anistia. Eu também não posso tolher um projeto de anistia de tramitar na Câmara dos Deputados. O Senado vai aprovar o projeto de anistia, se for aprovado na Câmara. Então, fica muito difícil um presidente fazer juízo de valor do trabalho legislativo de uma outra casa. Nós temos um sistema bicameral e tem que ser respeitado. Pois não. Mas isso está aberto, isso é a grande pergunta. Pronto, aí eu me pergunto, como presidente da casa, como nome de peso, o que é que o senhor também encontra problemas do próprio TSE legislar ativamente, se precisar, na decisão de caso, dizendo que é fake news, que não é? É o risco que todos nós vamos correr, é isso que eu venho dizendo. Quando você não tem parâmetros, quando você não tem regras, quando você não tem nenhuma base limiar para definir. Eu conversei com o relator Orlando, estava junto do deputado Felipe Barros, invoco testemunho. Então se descreveu nesta lei o que é a imunidade parlamentar material. Na internet, nós não temos. A imunidade parlamentar material ela foi criada na Constituição de 88, quando nós não tínhamos internet. Então isso foi uma conquista sugerida pelo deputado Felipe Barros. Foi corrigida uma questão a respeito de um grande aplicativo que não gera conteúdo e estava sendo tratado como se gerasse. Então, não houve nenhum cerceamento com relação a textos que pudessem aprimorar.
muitas matérias polêmicas como essa nunca serão resolvidas de consenso. Para isso tem as votações, para isso tem os destaques. O erro que eu disse que foi cometido e continua sendo, e na frente vão me dar razão, é que quando você não tem parâmetros, você vai ter alguém regulando, você vai ter alguém dizendo qual é o limite. E aí a gente vai ficar naquela briga histórica de intromissão, de policiamento, de falta de liberdade de expressão, e aí é muito subjetivo. Por isso o apelo para que esse assunto pudesse ser tratado com muita tranquilidade, com racionalidade no plenário desta casa, que pudesse voltar ao Senado para que lá ele acomodasse os ajustes que foram feitos aqui ou não. Então, essa luta nós ainda vamos continuar, só não há uma previsão de colocá-la no plenário enquanto isso não estiver redondo. Por exemplo, essa aqui é a principal pergunta: como se define no texto o que é fake news? Até agora ninguém encontrou essa definição. Então, essa, para quem defende a liberdade de expressão, é a base principal. O resto, gente, com muita tranquilidade, tem muito interesse econômico por trás dessa regulamentação do PL de fake news, principalmente com os grandes aplicativos, com as big techs, com relação à monetização e os conceitos de como eles manipulam a vida das pessoas e direcionam. Então essas discussões são só monetárias, é monetização pura, e tem uma grande parte de deputados que está defendendo que isso não seja mudado no Brasil, por exemplo. Então quer dizer que o enxerga, no caso do TSE, como regulador, não, mas não é que eu enxergo que ele é, eu não estou dizendo isso. É porque cabe à justiça no final das contas. Todo mundo recorre à justiça. Quando você é agredida, você vai contra alguém na justiça. E aí você, aqui na Câmara e no Senado, com essa politização ou judicialização da política, quando você perde uma votação, você já está entrando no Supremo. A gente tem que a política fazer mudanças internas no funcionamento do Congresso para uma votação de 400 a 2 ou a 10, um partido de 2 deputados não vá lá e condicione uma inconstitucionalidade de uma lei que passou por todas as comissões, que passou pelo plenário, que teve as votações nas 2 casas, com uma representação de 2 deputados. Então isso é judicializar a política. Não estou dizendo que ele deve ser o guardião, não. Quem tem que fazer é o Congresso Nacional. Quando ele se nega, alguém vai fazer, infelizmente. Mais alguma, gente? Nada de Alagoas, vou ficar bem, hein? Pois aproveite e fala